Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, majestade. Chegamos na nossa última aula da imersão, a rota do inventário. E hoje você vai aprender comigo a dar resultado nas demandas de inventário. E mais, aqui você vai aprender quando é judicial, extrajudicial, agrário, mas isso é muito óbvio. Shhh, eu já disse. Olha o que eu falei ontem. O óbvio para mim não é o óbvio para os outros. Lembra disso, tá? Outra coisa que é muito importante, deixe seu joinha aqui, seu comentário, fala para mim de onde você é, tudo que você vem aprendendo ao longo desses dias. Me conta onde você estava acertando, me conta onde você estava errando. Compartilha comigo. Eu vou ler todos os comentários e responder. E mais, gente, é como eu sempre digo aqui também. Quanto mais o YouTube entende que este vídeo ele é relevante, mais vai sendo ampliado para outras pessoas verem, tá? Importantíssimo. Então vamos lá para o nosso evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Como eu disse, eu sou meia cegueta, eu tive que imprimir, porque se eu colocar o slide aqui, gente, eu não vou conseguir enxergar. Então dessa vez eu decidi, não, eu vou imprimir porque eu coloco aqui na minha cara, mesmo com o óculos e tudo mais, eu tenho que ficar assim para ler, né? Então, para evitar isso, eu imprimi o papel aqui bem chique, coloco no iPad também, para poder trazer e explicar para vocês de uma forma mais precisa e que vocês consigam também acompanhar aí do material de apoio de cada um, que cada um recebeu no nosso grupo, tá? Então, vamos lá para o nosso evangelho. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que se operam em vós, há muito tempo teriam feito penitência, sentados com o cilício e na cinza. No entanto, no julgamento, Tiro e Sidônia, terão uma sentença menos dura que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será elevada até o céu? Não, será tiradas no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O que que esse evangelho traz de reflexão para você? Eu não falo aqui nesse evangelho acerca de toda a sua vida, mas eu estou trazendo esse evangelho acerca, como eu venho trazendo ao longo desses 3 dias, com um propósito, que é edificar a sua advocacia. É você atrelar a sua profissão. E o que que esse evangelho nos mostra? A responsabilidade que cada um de nós temos quando nós recebemos uma missão. Então acredite, se você está formado na área do direito, conseguiu sua carteira do OAB e Deus te deu a missão de você concluir e de você trabalhar nessa área. Ele disse: você vai trabalhar com isso aqui. Você tem a missão e a responsabilidade de cuidar da demanda do seu cliente. E quando eu falo cuidar, gente, é cuidar de maneira honesta. Tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra, a gente vai ter que prestar contas. A gente acha que, eu fiz, acabou. Ou então, no meu último suspiro de vida, eu vou pedir perdão a Deus e todos os meus pecados vão estar perdoados. A gente vai passar por um tribunal. E nós iremos pagar por todos os nossos pecados. Não sei de que forma, você também não, até porque, né, só quando a gente chega lá para ter certeza. Mas ninguém está livre deste julgamento. E a gente tem que prestar contas para o nosso Papai do Céu de tudo aquilo que a gente fez, tanto de bom como de ruim. Então, se você vai fazer uma retrospectiva na sua vida, o que é que você fez de bom? O que é que você fez de ruim? E mais, e quando o dom que Deus te deu, uma virtude que Deus te deu, que era para você fazer, você não fez? Você vai prestar conta de quê? Que não fez nada? Não fez por quê? Aí eu lembro daquela parábola dos talentos. Vou tentar aqui resumir essa parábola dos talentos que eu sempre falo. É, um senhor, ele pediu para os servos plantar, porque ele ia viajar e quando ele voltasse, né, ele queria prestar conta de tudo. Quando voltou, dois servos multiplicaram, né, esses talentos que foram lhe dados. O servo que recebeu um talento, ele escondeu o talento dele, certo? E ele não fez nada. O que que ele fez? Nada. O fato de você não fazer nada também te coloca numa situação ruim. Hoje pela manhã a gente foi à missa e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Ficar em cima do muro, né? A gente não deve ficar em cima do muro. Gente, não existe isso não. Ou é 8, ou é 80. Ou você tá do lado A, ou você tá do lado B. Você tem que escolher. A própria Bíblia diz que
serão vomitados aqueles que vão e estão em cima do muro. Então, a hora de você acordar é agora, é agora. E quando eu falo de entregar resultado, é você dar segurança para o seu cliente, é de você querer conduzir um processo, é você querer agir de forma ética ao longo desses 3 dias. Eu venho partilhando com vocês sobre o evangelho. A gente fala sobre o quê? Humildade, simplicidade. A gente fala da força do trabalho, do plantio, e agora a gente está falando da responsabilidade que cada um de nós carregamos. Ah, Grazi, mas eu não sou pastora, eu não sou padre, eu não sou ministra da palavra, eu não sou diácono. Eu não estou perguntando. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu estou aqui agora, cuidando de evangelizar com você. Porque dinheiro é consequência do trabalho. E nem tudo é o dinheiro. A gente não tem que viver como escravo do dinheiro. Quando eu pego, por exemplo, uma demanda de violência patrimonial, eu cuido da minha cliente, do meu cliente, tá? Eu falo da minha cliente porque ocorrem mais casos de violências patrimoniais em prol de mulheres do que contra homens. Mas hoje, surpreendentemente, eu vi que um filho matou o próprio pai por conta de terra. Hoje, eu abri, eu acordei e vi essa notícia, tá? Então, pessoas matam por conta de herança, pessoas matam por conta de patrimônio. Qual é o seu papel quando essa família chega para você? Quando tem um litígio? É instigar mais problemas ou tentar resolvê-lo da melhor forma possível? Então, eu me coloco neste lugar, tá? De tentar resolver, de entender que aqui eu sou um instrumento para facilitar a vida das pessoas. Claro que problemas vão surgir. Tem problemas entre advogados e advogadas, né? Confrontos diretos, mas a gente não tem que tratar o próximo como se ele fosse o nosso inimigo. E não é. E não é. Claro, gente, que pra tudo tem limite, né? Pra tudo tem limite. Eu não tô dizendo que não é pra você se posicionar, que você tem que agir recebendo paulada e etc. Não, 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 não. Eu tô dizendo que você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é que eu tô aqui agora, firme e dura, pegando com cada um de vocês, tá? Então lembre-se disso. Não adianta você pegar o caso de fulaninho e você não saber o resultado da demanda de fulaninho. E você agir de uma forma ruim com a demanda de fulaninho. Eu não sei vocês, mas minha consciência pesa. É eu ficar atolada de demanda, achei que isso aqui meu, ó, pesa, tudo pesa. Eu quero resolver, eu quero cuidar para não trazer mais problemas. E aí eu fico agoniada, eu começo a ficar estressada. Então, claro que não justifica, né, gente, esse estresse, mas é isso aí, tá bom? Então eu trouxe um caso prático para vocês que eu vou ler aqui agora e vamos que vamos. Olha só, trouxe um caso de João e João faleceu. E ele tinha uma esposa chamada Carla. Não é essa Carla aqui, tá? Até porque você não é casada com João. Eles tinham 2 filhos. Ana tinha 22 anos, a filha de João e Carla. Lucas, 16 anos. E também eles deixaram, João, um testamento que deixou 10% dos seus bens para o sobrinho dele, Felipe. De patrimônio, ele, João tinha um imóvel de 400 mil reais, um carro de 60 mil reais, uma conta bancária com 50 mil reais lá dentro. Todos os herdeiros estão de acordo. Chegaram para você e disseram que estão de acordo, que não querem briga, querem resolver na paz, no amor, né? E aí querem saber de você agora. Qual é a solução jurídica que você daria para esse caso? Você tem aí, ó, alguns minutinhos para pensar. Eu já sei. E eu sei que muito de vocês também. Só que, gente, como eu disse, o óbvio para mim não é óbvio para os outros. Reiterando e ressaltando que agora é permitido o inventário extrajudicial, quando existe testamento, quando existe a presença de menores de idades ou incapazes. Então, eu posso fazer o inventário extrajudicial no tabelionato de notas nessas circunstâncias, não só posso, como devo. Agora, é como eu faria um inventário normal? Não. Obrigatoriamente, vocês ponham na cabeça de vocês. Toda vez que tiver menor incapaz envolvido, o Ministério Público, como guardião do Estado, como guardião protetor, né, dos menores incapazes, enfim, ele vai ter que participar dessa demanda, tá? E ele vai opinar nesse caso concreto. Ele vai dar um parecer, da mesma forma que ele daria um parecer no judicial. E ele vai dizer que se a partilha ela for desigualitária e prejudicar aqui, quem ele estaria representando, que nesse caso é Lucas, que tem 16 anos de idade, tá? Que nesse caso ele nem é mais representado por sua mãe, mas é assistido, tá? Porque a questão da capacidade aí, ela vai alterando. A gente aprende isso onde, gente? Lá em Direito Civil 1, menor de 16 anos, incapaz, tá? Acima ou com 16 anos, a gente coloca aí relativamente capaz, ok? Então lembre-se disso, porque isso
tem muita gente escorregando na casca da banana. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Até em procuração. Se eu tenho uma pessoa que ela tem 16 anos de idade, não é só a mãe que assina. Não é só o guardião que assina, tá? A pessoa que tem 16 anos de idade também assina. E quem ali está ali representando, assiste essa pessoa. Se você é menor de 16 anos de idade, então você está sendo representado por sua mãe, seu pai ou quem ali estiver lhe representando. Não esqueçam disso, até porque modifica aí na questão da procuração. Muita atenção, tá, minha gente, quanto a isso. Bom, então, esse caso, ele vai estar atendendo à resolução do CNJ 571 de 2024. Isso aconteceu ano passado. Então, tem um ano. E já tem gente lavrando escritura pública com menor ou incapaz e testamento. Já é autorizado isso em todo o Brasil. Graças, isso facilita demais, demais. Mas tem um pulo do gato aqui que eu ainda não falei, que eu quero saber quem foi que descobriu. Quero saber. Vou dar um tempinho aqui, porque eu vou olhar nos comentários o horário que você está colocando para ver quem foi que respondeu primeiro. Olha só. O pulo do gato dessa demanda aqui seria também fazer uma escritura pública de inventariante, que é permitido também no inventário extrajudicial. Grazi, mas para que eu vou fazer escritura pública de inventariante? Esse saldo que está na conta de 50 mil reais, ele pode ser levantado para arcar com as custas do próprio inventário. Você sabia disso? Pois é, já é admitido. Então, é admitido que o inventariante, aquele que é como se fosse um síndico do condomínio, ele possa levantar a quantia. Por quê, gente? Tem que pagar imposto, tem que pagar o tabelionato, tem que pagar advogado, tem que pagar as certidões. Então, é permitido e autorizado o levantamento dessa quantia. É claro que com a escritura pública de inventariante, tendo em vista que aqui tem uma criança, um adolescente, um menor de idade, né, o Ministério Público ele tem que concordar que nesse caso, né, eu indicaria que que Carla, a cônjuge sobrevivente, fosse a inventariante, até porque tem uma pessoa que ela também está ali assistindo, que é o Lucas, que tem 16 anos de idade, ela pudesse ser a inventariante e assim trazer isso para os autos. Grazi e Lucas aqui. Lucas pode ser excluído? O sobrinho, perdão, Felipe, ele pode ser excluído? Não, Felipe, ele não pode ser excluído. Veja que aqui fala que foi doado 10% dos seus bens. Desde que esses 10% ele possa respeitar o que a gente chama de legítima, é possível você testar. Então, eu, Grazi, posso fazer um testamento e deixar 30% do meu patrimônio para Carla? Se eu quiser, eu posso. Desde que seja resguardado 50% dos herdeiros necessários, que são ascendente, lembra assim, ó, ascendente, sobe pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, descendente, filhos, né? Ou cônjuge ou companheiro sobrevivente, obrigatoriamente eu preciso deixar 50% do meu patrimônio para eles. Eu não tenho filho, eu não tenho nada, sou solteira, parará. Então, eu sou livre de poder testar aquilo que eu bem entender, tá? Lembra disso, minha gente. E agora, como é que você vai conduzir esse inventário? Como é que você vai cobrar? Como é que o Ministério Público vai participar? Gente, isso é perfeito, tá? É perfeito, porque se eles estiverem em consenso, você, advogado, tem que explicar todos esses pontos para eles, né? Porque vai facilitar a vida do tabelionato de notas e a sua vida como advogado. E eu digo para vocês, se a Cefaz ela for rápida, em 3 meses a escritura pública desse inventário está lavrada. Ó, pulo do gato aqui também, ó. Você tem que lembrar que no tabelionato de notas temos a questão da competência. Se todos os herdeiros assinam presencialmente ou indicam um procurador com procuração pública para assinar lhe representando, o inventário extrajudicial ele pode ser aberto em qualquer tabelionato de notas. Agora, se você assina lá pelo notariado, para quem não conhece o e-notariado, é uma ferramenta que permite, né, a lavratura de escrituras públicas online. É isso mesmo. Inclusive, eu estou montando passo a passo para poder subir lá na família Rota, porque até minha equipe estava com dificuldade. Ontem mesmo hoje a gente vai assinar um divórcio extrajudicial e estava com essa dificuldade para poder fazer a escritura pública. Nesse caso aqui, eu estou ensinando para advogado. Para cliente é diferente. Lembre-se, gente, que tabelionato, ele é amigo do advogado. Tá? Por quê? Porque você está levando demanda para ele também. Então, Grazi, mas aqui na minha cidade não tem um notariado. O tabelionato não utiliza. Nesse caso, aí você vai conversar com um tabelionato do seu estado, e ele vai notificar e vai dizer que naquela cidade não tem o notariado, e é por isso que ele vai estar lavrando a escritura pública. Eu já fiz isso aqui, porque na minha cidade não tinha, e olha, resolveu perfeitamente, tá? É um ponto interessantíssimo para que vocês tenham noção, para que vocês entendam e compreendam aí, de acordo com o caso concreto, tá certo, minha gente?
Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, porque isso aí, ó, mamão com açúcar. Grazi, mas na minha cidade tem um notariado. Na sua cidade tem um notariado, então você vai ter que lavrar a escritura por vídeo na sua cidade, pelo tabelionato de notas que aí tem, tá? Mas aqui em Santo Antônio, por exemplo, onde eu residia, não tinha. Então a gente fazia em outros municípios que se tinha o notariado. Grazi, mas se eu quisesse fazer no tabelionato de Rio de Janeiro, porque tem um cliente lá no Rio de Janeiro, e todo mundo fazer procuração pública para um advogado, pode? Pode. Fazendo procuração pública, que não é a procuração particular, é a procuração que é feita no tabelionato de notas, é perfeitamente possível. Ok, gente? Bom, e quais são os erros que a gente tem que ter cuidado para não travar aí o inventário extrajudicial? O que é que a gente faria? Primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar uma minuta. Grazi, mas o tabelionato não prepara. Ou então ele prepara, tudo bem. Que ele prepare ou que ele não prepare, é sua obrigação minutar para facilitar a sua vida e a vida dos seus clientes. Você já vai colocar ali como é que vai ficar o formal de partilha de cada um, o que é que vai ficar para cada um, certo? Cadastrar a gente de forma completa. Tem essa minuta do inventário extrajudicial lá na nossa plataforma, dentro do nosso grupo do WhatsApp, gratuitamente para você. Então você vai ver que é tudo qualificado, e-mail, número do WhatsApp, inclusive aqui no extrajudicial, até o momento a gente está livre de golpes, a gente não está passando por isso, só no judicial, tá? Então por isso que nesses casos eu aconselho a você colocar e-mail e telefone do WhatsApp, porque se você for assinar pelo notariado, fica mais fácil do tabelionato entrar em contato com os clientes para poder criar a assinatura digital deles, ok? Então, é muito importante disso. E, gente, ó, qual é o erro que a gente está tendo aqui? É tentar aí, por exemplo, que a gente pode ver aqui, esquecerem da menoridade de Lucas, que tem 16 anos, né? E simplesmente seguir como se não precisasse do Ministério Público, ou já ir direto pro judicial, que demoraria mais. Graças, por que que demora mais? Porque, ó, a quantidade que chega de protocolo por dia em todas as varas do Brasil, de qualquer área do direito, gente, é gigantesca. Então, se não tem litígio, não leve para a justiça. Ah, mas só que na justiça ia deferir a gratuidade da justiça. De fato, iria, mas de uma forma provisória. Por quê? Quando o judiciário ele vê que se tem patrimônios para receber e você vai estar recebendo uma herança, lembra aqui para mim, ó, 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 vai recolher custas. Agora quer outro pulo do gato aqui também? Quer, Carlinha? Já vou dar. Uma coisa que eu também não falei, que eu tava vendo, esperando se alguém colocaria aqui no comentário, é a seguinte. Carla, ela não paga o imposto do TCMD, você sabia? Por que que Carla não paga o imposto do TCMD? Porque o casamento, à luz do direito, ele vai acabar de duas formas. Quais são essas formas do casamento acabar? Por vontade das partes ou em razão da morte. Então, o judiciário, ele entende que o patrimônio que foi adquirido, a lei, o Código Civil, que esse patrimônio que foi adquirido de forma conjunta entre esse casal, não tem imposto de transmissão, tá? Não é eu que estou dando para Carla. Né? Eu construí esse patrimônio junto com o meu cônjuge, junto com o meu companheiro. Então, não há transmissão de impostos. Então, é por isso que, quando o divórcio judicial ou extrajudicial, ou quando temos uma união estável, litigiosa ou extrajudicial também, a gente tem que ver se a partilha está sendo feita de forma igualitária, 50% para cada, tá? Agora, se nesse caso concreto aqui, né, fica 1% a mais para Carla, ou se fosse isso no divórcio também, ou em qualquer outra demanda patrimonial, aí sim incidiria o imposto de transmissão. Nesse caso aqui, é o imposto de transmissão causa-mortes, que a gente chama de TCMD ou ITD. Enfim, imposto de transmissão, né? Não deixa de ser. Então, se, vamos supor, eles estivessem divorciados e ele ficou com 30% e ela com 70%, então aí tem transmissão e se tem impostos. Se Carla aqui, ela diz o seguinte, ó, eu não quero nada, eu vou renunciar tudo em prol dos meus filhos, já vai tudo para os meus filhos, eu tô doando. Aí entra o imposto de transmissão. Mas a partir do momento que o patrimônio ele vem para ela, então não tem imposto de transmissão para ela. Ou seja, já está se evitando aqui, ó, o pagamento de 50%, né, diminuindo aí uma carga tributária, que nesse caso, gente, é alta. A alíquota do inventário, ela vem modificando. Hoje em dia eu digo que até para morrer, a gente paga e paga caro. Paga taxa de funeral, que tem que estar pagando para a prefeitura, paga imposto, paga isso, paga para limpar o cova. Minha irmã, não é fácil viver, não. Nem é fácil viver, nem é fácil morrer. Então, ó, é difícil para as famílias, de fato. Então, é por isso que a gente tem que vir com quebras de objeções, com aqueles roteiros que eu venho falando para vocês e que está disponível lá, gratuitamente, na nossa imersão. É por isso que eu disse, ó, é impossível você sair dessas aulas sem ter
sem aprender. Sabe? É impossível, porque se você não tá estudando, se você não tá. Então, alguma coisa tá de errado aqui, ok? Bom, outra coisa, gente. Mesmo que exista o testamento e que seja autorizado lavrar a escritura pública, olha outro pulo do gato aqui. Mesmo com testamento, vai ser necessário que o testamento ele seja aberto. Graças o testamento ele é público, graças o testamento ele é cerrado, não interessa. Eu preciso entrar com uma ação de abertura de testamento e na petição inicial eu vou pedir que o juízo já autorize que esse inventário ele possa ser lavrado de forma extrajudicial. Até porque na própria petição inicial eu vou indicar o acordo, como ficou, né, que respeitou a legítima, etc. Está todo mundo em concordância. Tem esse modelo lá também, ó. Na nossa imersão. Olha aí, tem mais de 74 materiais. Então, lembra desse pulo do gato aí também. Então, sempre explique isso ao seu cliente, tá, minha gente? Você vai explicar numa linguagem simples, como eu já venho falando para vocês. Você pode, inclusive, é, explicar os custos extras. Eu vou indicar uma calculadora lá do Rota, de um amigo meu, que eu indico bastante, tá? Ele é auditor fiscal. E ele tem uma calculadora que eu vou mandar lá no grupo para vocês verem, que dá para vocês calcularem esses impostos. Eu vou até gravar uma aula no Rota, explicando como é que faz esse passo a passo. Vai ser bem bacana. Então, é interessante que vocês tenham cuidado a este ponto. E, minha gente, antes de finalizar, eu queria trazer um convite muito especial para cada um de vocês. É que hoje não, amanhã, no dia 5 de outubro, no domingo, nós estaremos abrindo as inscrições para a maior família de advogados, familiaristas e sucessórios. Grazi, o que é o Rota? No Rota é o meu treinamento mais completo. Eu te indico toda a prática na advocacia familiar e sucessória. Inclusive, eu vou abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês, porque eu gosto de mostrar, processo é prova. Então, minha gente, aqui eu estou com vocês ensinando até sobre prospecção de clientes. Você vai saber tudo, tudo. A gente está gravando as aulas com todo cuidado. Aula, regravando, atualizando materiais. E outra coisa, ó, para os 5 primeiros inscritos, atenção, vocês vão poder discutir comigo um caso concreto que tenha do seu escritório. Então você vai chegar, tá com a demanda cabrunca, você vai trazer para que eu possa resolver junto contigo. Então tá vendo aqui, ó? Além de tudo isso, eu estou dentro do grupo do WhatsApp com os membros. Você manda uma dúvida, eu vou lá respondendo, eu vou te ajudando. Gente, tudo isso sabe por quanto? R$ 1.497. Não tem ninguém cobrando esse valor, porque isso aí praticamente é uma mentoria, bebê. É uma mentoria. Eu tô dando essa mentoria praticamente de graça. Além de tudo isso, você tem o kit de petições. Você tem iniciando na Advocacia Sem Fronteiras, que por sinal para qualquer área do direito, eu vou te mostrar como é que você vai prospectar clientes. A gente tá montando até roteiro dentro da Advocacia Sem Fronteiras. Carlinha vai. Vem cá, Carlinha. Ah, não vai querer aparecer? Vai querer aparecer? Carlinha não quer aparecer. Carlinha vai gravar uma aula. Pronta. Não veio pronta, mas já tem uma aula dela no Rota, mas ela vai gravar uma aula para Advocacia Sem Fronteiras, falando mais sobre o marketing, sobre o posicionamento para advogados, que vai estar aí, até porque ela, além dela ser marqueteira, ela é advogada também, tá? Temos aulas bônus e você ainda tem o livro da Rota do Inventário Extrajudicial. Aí, detalhe, para esses 5 primeiros inscritos, a plataforma ela vai ser vitalícia, ou seja, só a morte nos separa. Só a morte. E se ainda Deus livre e guarde eu falecer, você vai ter acesso à sua plataforma, tá? Então você vai estar podendo assistir, você vai estar comigo, juntos, juntos, juntos até o fim. E lembrando que também para os 30 primeiros inscritos também continua acesso à plataforma, tá? E ao kit, e a tudo que tá aí. Ou seja, tudo que subir, gente, você vai ter acesso vitalício. Então, por 1.497, que você pode dividir em 12 vezes no cartão, tá? Não esquece disso. A gente vai estar colocando todas as informações lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser uma honra te receber na nossa família Rota. E vem que vem, porque a gente já está montando as aulas de outubro. A gente tem professores convidados, aulas ao vivo, aulas com o grupo para discutir sobre o caso concreto de cada um, que é uma grande relevância para mim, está ajudando, é o meu propósito, e eu quero que você cresça e que modifique a sua advocacia, como eu já transformei de centenas de alunos. E eu não larguei ainda a produção de cursos, porque eu sinto que esse é um chamado de Deus para minha vida, tá? Então, eu não tive autorização ainda para parar. Mas é porque cansa, gente. Cansa você cuidar da advocacia e você ministrar cursos. Mas eu ainda estou aqui porque é o que Deus quer de mim. Então, eu estou aqui para te mostrar que você pode e que é possível. Tá bom, minha gente? Um beijo, até a família Rota. E ó, fica atento, anota tudo, anota no teu material.
tá? Não deixa de estudar, não deixa de se aprimorar. Lembra, ninguém planta morango para poder colher melancia. Tchau, tchau.